Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vou estar contando o meu relato de parto, que na verdade é um testemunho, e hoje eu vou falar coisas que eu nunca contei para ninguém. Então, gente, antes de começar o vídeo, eu preciso pedir desculpa a vocês caso o vídeo fique um pouquinho longo. Mas é porque, antes de tudo, antes de ir de fato para o relato de parto, eu preciso falar um pouquinho do final da minha gravidez, que uma coisa levou a outra, tá certo? Então, para vocês poderem entender todo o meu relato, vocês precisam entender um pouquinho do final da minha gravidez, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Quando eu estava no meu 7º mês de gravidez, eu passei a sentir um incômodozinho aqui debaixo da minha costela, do lado direito. E era uma dorzinha leve, uma dorzinha constante, porém leve. Eu relatei, né, para o médico e ele falou que era normal, que poderia ser normal por conta que minha barriga estava crescendo bastante, poderia ser o peso da barriga e era apenas uma dor nas costas. Ele falou que era super normal, então ele me passou o medicamento, eu tomava, aliviava, beleza. Lembrando que no início da gravidez e no final da gravidez, sempre é passado alguns exames, tipo assim, exames gerais mesmo, exame de sangue, urina, essas coisas, para a grávida fazer, né, para saber se não tem algum problema, alguma coisa desse tipo. Então é feito no início e no finalzinho da gravidez. Eu fiz no início, porém ali já para o meu 7º, 8º mês, quando eu fui agendar para me fazer os consultórios, o pessoal que cuida dessa parte, tinha entrado em recesso, porque era final de ano. Eu não sei se aí na cidade de vocês tem isso, mas aqui acontece, do pessoal entrar em recesso no finalzinho do ano e só volta no início. No caso, a minha data prevista de parto era para fevereiro, né, para o ano seguinte. Então eu não me preocupei muito, beleza, então eu posso fazer no comecinho de janeiro. Ok. Porém, gente, nesse meio tempo, né, do finalzinho de dezembro para entrar janeiro, essa minha dor, que era normal, né, segundo o médico, ela passou a ficar mais intensa. Era uma dor constante e ela passou a ficar mais intensa e a me incomodar bastante. E foi chegando para o finalzinho de dezembro e foi aí que eu percebi, né, que logo eu teria que parar de trabalhar. Para ser mais direta e resumir para vocês, o que acontece? Eu estava com infecção urinária e pedra nos rins. Porém, eu não sabia, né? Obviamente, não tinha feito nenhum exame. E a pedra, né? A questão da pedra nos rins, eu só fui descobrir 2 meses depois que a Emily tinha nascido. Daqui a pouquinho vocês vão entender o motivo. Mas só para resumir mesmo o que eu tinha para mim poder continuar. E continuando, quando foi para o finalzinho já de dezembro, que essa dor foi se intensificando, eu percebi, né, que logo eu teria que parar de trabalhar. Só que essa não era a minha intenção. A minha intenção era parar de trabalhar assim, já no estágio final da gravidez mesmo. E a minha data prevista de parto era 1º de fevereiro, para vocês terem noção. E 1º de fevereiro de 2019, tá? Eu engravidei em 2018, ganhei a Emily no ano seguinte. E então, ali já bateu meio que um desespero, porque estava muito cedo para mim parar de trabalhar. Minha intenção era ficar até, né, quando eu pudesse. E conforme a dor foi intensificando, eu percebi que não era mais possível. E foi aí que dia 29, se eu não me engano, foi a última vez que eu fui trabalhar, né? Depois daí eu não consegui mais ir trabalhar. Era uma dor constante, uma dor intensa, que me incomodava bastante, era só desse lado, e me impedia de fazer as minhas coisas. Tanto que minha mãe, no dia 1º de janeiro, veio para minha casa para fazer minhas coisas, fazer tudo para mim, porque eu nem conseguia ficar muito tempo sentada e muito menos em pé. Eu só conseguia ficar deitada do lado que não incomodava. E essa situação se prosseguiu mais ou menos por 2 semanas. Foi mais ou menos isso.
E durante essas 2 semanas, mais ou menos, praticamente toda madrugada, gente, eu tava no hospital. Era tipo madrugada sim, madrugada não. Porque era o que acontecia? Eu ficava em casa o máximo que eu podia, mas quando a dor se tornava insuportável, eu ia para o hospital. Lá eles me davam uma medicação que aliviava a minha dor e eu voltava para casa. Só que logo saiu o efeito da medicação e lá estava eu novamente. Mas eu só ia quando realmente eu estava assim, não suportando mais. E o que acontece? Eu me lembro que teve umas 3 vezes que eu fui, que era o mesmo médico, e acontecia muito isso comigo, era uma coisa que me deixava muito chateada, era que as pessoas não me levavam a sério. Eu me lembro também que as pessoas achavam que eu tinha menos idade do que eu parecia. Na época eu tinha 19 para 20 anos. E quando eu falava o que eu estava sentindo, parecia frescura, ou parecia que eu não sabia o que eu estava dizendo por ser mãe de primeira viagem, sabe? Isso me irritava muito. Então o médico falava: ah, isso é normal, é por conta do peso da sua barriga. Não se preocupe que conforme os dias for passando, vai piorar. Aí eu ficava assim, meu Deus, se essa dor for piorar, quem me conhece assim de verdade sabe que eu não sou mole pra dor, gente, é sério. Eu resisto até o fim. Eu não sou de ficar gritando, essas coisas assim. Mas aquela dor era insuportável. Se ela fosse ficar pior, eu não queria nem imaginar o que ia acontecer. Então assim se prosseguiu durante mais ou menos aí 2 semanas. Madrugada sim, madrugada não, eu estava no hospital. Eles me passavam a medicação, eu explicava. Virou uma coisa rotineira, tanto que quando eu ligava para o hospital, aqui a minha cidade ela é bem pequenininha, todo mundo se conhece. Então eu só dizia, é fulano aqui do bairro tal, ele já sabia quem era e já vinha buscar. Tava uma coisa muito rotineira, muito assim. Teve até algumas vezes, gente, que eu senti febre. E é uma coisa que não é normal. Eu também relatava para os médicos isso. É uma coisa que não é normal. É uma grávida sentir febre. Lembrando que até esse momento eu não sabia o que era que eu tinha, tá? Eu ia para o hospital na intenção do médico me dar uma solução. E então eu sentia febre. Eu me lembro que teve uma noite que eu tava dormindo na rede, porque cada noite eu dormia num lugar diferente, né? Até porque eu não dormia, eu passava a noite perambulando pela casa. Então tinha noite que eu tava no quarto com minha mãe, tinha noite que eu tava no quarto com meu marido, tinha noite que eu tava lá na sala. Era assim. E eu me lembro que teve uma noite que eu tava na rede dormindo, né? E eu acordei com calafrio, eu me tremia tanto, vocês não tem noção, e me faltava o ar. Me faltava o ar. Eu me lembro que eu procurava o ar porque eu me lembrava que se eu não respirasse, era como se não ia ar para minha filha e eu pensava que ela ia morrer. Aquele momento ali, eu não achava que eu fosse morrer, mas eu pensei de verdade que a minha filha ia morrer, porque eu não estava conseguindo respirar direito, era pouquíssimo ar. E a rede, ela fazia isso aqui. E depois, já um pouquinho mais pra frente, que eu melhorei, eu olhei a febre, eu tava com 38 ou mais, não me lembro exatamente. Nesse dia a minha mãe chorou muito porque ela pensava até que eu ia morrer, sério mesmo, gente. Era um caso assim, era coisas inexplicáveis. Eu passava a noite acordada e eles que meio que passavam a noite acordada também. A minha mãe e meu esposo, porque eles estavam sempre olhando onde era que eu estava, se eu estava passando mal. Então esse dia que eu senti calafrio foi muito assim, muito complicado esse dia. E eu me lembro que a minha pressão também estava alta nesse dia. Ela nunca aumentou, ela sempre foi baixinha. Nesse dia ela estava alta. E eu me lembro que eu fui para o hospital e era o mesmo médico nesse dia. E ele disse a mesma coisa. A partir daquele dia ali foi meio que como se eu não queria mais ir para o hospital. Nesse dia mesmo que eu senti esse calafrio, eu não quis ir para o hospital. Porque eu já sabia que eles iam dizer a mesma coisa. E eu não queria. Eu ia obrigada mesmo, assim, quando eu não estava mais suportando, porque eu sabia que era a mesma coisa. Então, foi assim por basicamente 2 semanas. Foram noites, madrugadas difíceis. E como eu falei, as pessoas não me levavam a sério, né? Para as pessoas era frescura. Eu não sabia o que eu estava dizendo. E eu sabia exatamente o que eu estava sentindo e o que eu estava dizendo. Então, foram
2 semanas assim bem tensas, bem difíceis. E quando foi já, eu não me lembro a data exatamente, mas teve um dia que eu fui, né? Era uma coisa assim, eu dizia, liga aí pra ambulância, era uma coisa assim que já tinha se tornado rotina. E teve um dia que eu fui, graças a Deus, tinha uma enfermeira abençoada e um médico lá que imediatamente compreenderam o que eu estava sentindo, porque primeiro você é atendida pelo enfermeiro e depois pelo médico. E quando eu fui atendida logo pelo enfermeiro, ele já disse: você deve ter pedra nos rins ou alguma infecção, porque essa dor que você sente, ela é específica de quem tem pedra nos rins ou infecção. E então ali foi como uma luz, né? E o médico falou a mesma coisa quando me atendeu. E logo em seguida, né, depois no dia seguinte, eu já procurei fazer o exame de urina, né? Vocês lembram que eu falei que tinha deixado para fazer os exames que eu deveria ter feito no final da gestação no comecinho de janeiro. Porém, por conta da situação que eu estava, sem poder nem ficar muito tempo em pé, nem sentada, eu meio que deixei para lá, por conta da situação que eu estava. Mas quando o médico pediu, né, o exame, eu fiz, mas porque uma pessoa levou, né, da minha casa, eu coletei a urina e a pessoa levou e depois me trouxe o resultado do exame. Sim, eu estava com infecção urinária. Mas a ultrassom, para saber se eu tinha pedra ou não, eu acabei não fazendo por conta da dificuldade, né, de ter que sair, de ter que me deslocar da minha casa. Eu só saía de casa, gente, para ir para o hospital, eu não saía para lugar nenhum. Eu não aguentava ficar muito tempo em pé, eu não aguentava ficar sentada. Você imagina eu me deslocar para um local. Então eu só ia se fosse muito obrigada. E quando eles falaram assim, pode ser infecção ou pedra. E quando eu fiz o exame de infecção, deu, né? Acusou infecção. Então eu achei que era só infecção, acabei não fazendo a ultrassom de pedra nos rins, mas também não descartei. Daí eles me passaram medicamento e eu comecei a tratar a infecção urinária. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, no finalzinho de dezembro, quando eu percebi que eu ia ter que parar de trabalhar, eu pedi um atestado, né, o médico do posto, porque eu fiz o acompanhamento, sempre foi pelo SUS, e o médico do postinho que me atendia me falou que eu tinha direito a um atestado de 15 dias, era o máximo que eu podia. E daí ele me passou esse atestado e ele começou a valer, se eu não me engano, lá pro dia 3 de janeiro, eu não me lembro, mas foi mais ou menos isso aí. A partir disso, eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes, porque daí já começa o meu testemunho e já começa o meu relato de parto, tá certo? Então, como eu estava falando, essa questão do atestado, ele começou mais ou menos ali dia 3 de janeiro. Eu não me lembro a data, é uma base mais ou menos. E depois desses 15 dias, se a Emily não nascesse, eu teria que voltar a trabalhar. Agora você imagina aí, você sem poder fazer nada, nem na sua casa, minha mãe quem fazia tudo pra mim, e ter que voltar a trabalhar. Então eu sabia que eu não tinha essa possibilidade, né? Eu sabia que não era possível eu voltar a trabalhar. E eu peguei esse atestado de 15 dias. Ai, Manuela, mas a data prevista não era só para fevereiro? Sim, mas é aquela velha história, a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. E o que é que acontece? Diante de todos esses dias, né, que foram aí mais ou menos 2 semanas, como eu já falei, durante de todo esse sofrimento, porque foi sim um sofrimento, só sabe quem estava aqui dentro de casa comigo é que sabe. Foram dias difíceis, dias que eu dizia, Senhor, eu não vejo a hora. Eu estava muito ansiosa para conhecer a minha filha, eu estava muito ansiosa para ela nascer, como toda mãe, mas eu estava além porque eu queria me livrar daquela dor, era uma dor constante, ela não passava. Eu ia para o hospital, tomar medicação, ela aliviava, mas ela não passava, era uma dor constante. A descrição que eu dou é como se estivesse enfiando algo assim debaixo da minha costela.
Era uma dor insuportável, tá bom, gente? Eu não sou mole pra dor. Eu não tenho pra que estar aumentando e nem inventando nada, eu juro pra vocês. Era uma dor insuportável. Então, logo depois que os médicos, né, que o médico me deu um parecer, me deu uma luz, né, me deu uma solução, eu comecei a tratar a infecção e deu uma aliviada, né, como eu falei, nunca passou, mas deu uma aliviada conforme eu fui tomando os remédios, fui aliviando. E pela primeira vez, eu me lembro que no domingo, dia 13 de janeiro, já já vocês vão saber por que eu me lembro desse dia e dessa data. Pela primeira vez eu consegui sair de casa. Então o que a gente fez? Nós fomos pro sítio lá da nossa família, onde minha mãe morava, e passamos o dia lá. Ficamos lá e daí quando foi à noite nós voltamos, eu fiquei de boa lá. Às vezes eu ficava deitada um pouquinho, mas eu consegui ficar bastante tempo sentada. E eu me lembro que quando nós viemos para casa, quando foi anoitecendo, assim como as noites passadas, eu me lembro que quando ia anoitecendo era o horário mais difícil para mim, porque eu sabia que eu ia passar a noite acordada. Por mais que eu não fosse pro hospital ou que minha dor não aumentasse, eu sabia que eu ia passar a noite acordada. Então eram noites de angústia para mim, sabe? Então quando ia anoitecendo, quando ia chegando ali 6, 7 horas da noite, me dava uma tristeza que você não tem noção. E aí nesse domingo, né, não foi diferente, nós viemos do sítio, fomos deitar e eu me lembro que eu comecei a orar, né, nós fomos dormir, na verdade, deu hora de dormir, nós fomos dormir. Esse dia eu fui dormir com a minha mãe, porque como eu falei, cada noite eu tava num cômodo diferente. E nesse dia eu me deitei no colchão, no chão, ela deitou na rede. E eu quero que vocês prestem muita atenção, gente, porque só depois foi que eu fui me tocar. E Deus, Ele é um Deus de detalhes, tá bom? Então eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes, porque é o que vai fazer sentido no final. E daí eu me lembro que nós fomos dormir, eu me deitei e eu comecei a orar, deitada mesmo, e comecei a chorar bastante. Porque eu já estava exausta, né? Estava muito cansada, foram dias difíceis, estavam sendo dias difíceis. E daí eu comecei a chorar bastante e comecei a orar. E eu me lembro que eu falei assim: Deus, eu sei que ainda não está na hora certa da Emily nascer. Eu estava de 37 semanas e se você for ter um filho e você não quiser normal, você marcar uma cesárea com antecedência, não quero ter filho normal, eu quero uma cesárea. O normal é você marcar de 38 semanas pra frente, não é normal você marcar antes disso. E eu tava de 37 semanas. E outra coisa, o atestado de 15 dias que eu havia pedido, né, que eu havia pegado, ele ia encerrar naquela semana. Eu não me lembro qual era o dia, mas ele ia encerrar naquela semana. Então, por isso que nesse dia, no domingo, eu pedi a Deus, né? Eu chorei e eu disse: Deus, eu sei que ainda não está no tempo da Emily nascer. Eu estou de 37 semanas. Senhor, mas o meu atestado vai acabar e eu vou ter que voltar a trabalhar. Gente, eu falava aí chorando horrores, chorando muito. E eu falava assim: meu atestado vai acabar e eu não tenho condição nenhuma de voltar a trabalhar. Pai, abençoa. Gente, é sério, eu tô me arrepiando aqui agora. Que eu me lembro assim como se fosse hoje. Foi nesse quarto aqui que eu tô agora. E eu falei assim: Senhor, abençoa. Que a Emily nasça até o dia tal, que era o dia que o atestado acabava. Eu não me lembro agora qual é o dia. Mas eu falei na hora. Eu disse: Senhor, abençoe que a Emily nasça até o dia tal. Porque eu já não estou mais suportando, né, essa situação e eu não tenho condição de voltar a trabalhar. E eu sei que não é o tempo, mas abençoe que ela nasça até o dia tal. E fui dormir. E quando foi 2 e pouquinho da madrugada,
eu acordei, né, novamente, como eu sempre acordava, eu dormia cochilos. Só que dessa vez, gente, a minha dor, das vezes que eu fui para o hospital, eu fui porque a dor estava insuportável, eu tomava remédio e aliviava. Nesse dia, especificamente, dia 13 de janeiro, no domingo, no caso do domingo para segunda já, de madrugada, a dor não era mais insuportável, ela era assim inexplicável. De todas as vezes que eu fui para o hospital com muita dor insuportável, eu nunca chorei. E pela primeira vez eu chorei. Só que eu não chorava assim, eu não emitia nenhum som, as lágrimas escorriam porque eu não conseguia. Eu não conseguia respirar fundo, eu não conseguia soluçar. Eu lembro que as lágrimas eram constantes, eu chorava porque estava doendo muito, eu não estava suportando. A mesma dor, tá, gente? Era a mesma dor, só que intensa, muito mais do que as outras vezes que eu tinha sentido. E as lágrimas escorriam, mas quando eu ia soluçar, eu meio que parava o soluço, porque se eu soluçasse, se eu respirasse fundo, se eu fizesse qualquer movimento, a dor aumentava, era como se tivesse uma faca entrando debaixo da minha costela. Então eu me lembro que eu fazia, respirava baixinho. E quando as lágrimas iam escorrendo muito, que eu queria soluçar de chorar, porque eu estava soluçando de chorar, mas eu não podia soluçar, porque a dor ela aumentava. E aí, novamente, liga para a ambulância. Ligou, a ambulância veio, eu fui. Chegando lá, fui atendido pelo enfermeiro, né? Porque sempre o enfermeiro atende primeiro. E eu fui explicar novamente, ó. É assim, eu não tô sentindo nada, não tô sentindo contração. Porque eles perguntam, né? Pra saber se a gente tá em trabalho de parto ou não. Eu não tô em trabalho de parto, não tô sentindo nada desse tipo. É a dor que eu sempre sinto, que eu sempre venho pra cá. E eu explicando, só que isso eu explicava bem baixinho, eu falava bem baixinho, porque eu não podia falar alto não, que minha dor era enorme, as lágrimas escorriam, eu mal podia me mexer. Eu lembro que até para subir na cama eu precisei de ajuda. Precisei de ajuda. E ali o enfermeiro pegando todas as minhas informações, e vocês prestem atenção nos detalhes. Eu já estou contando aqui o meu relato de parto, tá bom? Vocês prestem atenção nos detalhes, gente. A minha pressão estava alta, eu não me lembro quanto, mas estava alta, além do que era para ser, porque a minha pressão sempre foi baixinha. E daí a médica acordou, né, porque era de madrugada, ela acordou, veio me atender. E ela fez o toque e falou para mim que eu estava com 2 para 3 de dilatação. A Emily, ela encaixou para nascer normal, né? Ela encaixou, eu tava com 7 meses de gravidez. E obviamente, quando a criança ela encaixa, você tem um pouquinho de dilatação, porque ali quando ela encaixa, você tem uma abertura, né, para poder a criança encaixar. Então, a dilatação que eu tava era por conta que ela tinha encaixado, não era eu que estava dilatando. Eu não estava em trabalho de parto, a dor que eu estava sentindo naquele dia era a mesma, só que era como se fosse uma crise. Eu acho que era uma crise de pedra nos rins, não sei, eu só sei que a dor era inexplicável. E pela primeira vez, gente, eles me medicaram e o remédio não serviu de nada. Não aliviou, não fez nada, era como se tivesse tomado água. Das outras vezes aliviava na hora e dessa vez não aconteceu nada. A minha pressão estava alta, eu estava com 2 para 3 de dilatação, segundo a médica, e ela falou o seguinte: aqui na minha cidade, a minha cidade, o hospital daqui não tem recurso para fazer cesariana, essas coisas. Normalmente, quem tem filho aqui é normal, parto natural. Aí sim. Mas principalmente quando a mulher é mãe de primeira viagem e que a pressão tá alta, eles sempre mandam para outra cidade, por caso de acontecer alguma emergência, na outra cidade tem mais recurso, né? E por eu ser mãe de primeira viagem, quando eles viram que a minha pressão estava alta e que eu estava dilatando, ela falou o seguinte para mim: eu vou esperar você
chegar a 3 centímetros, porque lá no hospital, né, da outra cidade só recebe se for quando a mulher está com mais de 3 centímetros. Eu falei, beleza. Nisso ela voltou lá para onde ela estava e eu fiquei lá, sofrendo, chorando bastante. Eu me lembro que eu chorava. Eu nunca tinha chorado por causa de dor daquela forma, acho que só quando eu caí, que eu era criança. Eu chorava muito, as lágrimas escorriam, era uma dor imensa. Eu fazia careta de tanta dor que eu estava sentindo. Então, quando já foi, acho que era 2h40 para 3 horas quando eu cheguei lá. Quando ela foi olhar novamente, já era amanhecer do dia. E segundo ela disse que eu estava com 3 para 4, uma coisa assim já, de dilatação, que podia levar, que eu ia ganhar a Emily. Então podia me levar. E assim eu fui para outra cidade. Chegando lá, gente, eu vou resumir, né? Não vou contar em tantos detalhes, mas eu vou resumir. Eu fiquei lá, eu cheguei lá por volta de 7 horas da manhã e eu passei o dia inteiro lá. Eu me lembro que na mesma sala que eu estava tinha várias mulheres grávidas e o que dividia nós era uma cortininha assim, mas tinha várias. E eu me lembro que com o passar do dia, as mulheres saíam para ganhar suas crianças. Eu ouvi o choro, porque a sala que a criança nascia era pertinho lá da nossa. E eu vendo aquilo, foi me batendo assim um desgosto, um desespero, porque eu via que todo mundo estava ganhando. Eu me lembro que quando eu cheguei lá no hospital, de lá da outra cidade, a médica falou que até meio-dia eu ganhava. Ela falou assim pra mim. Mas eu sempre deixei claro que eu não estava com contração, que eu não estava sentindo nenhuma dor que fosse relacionada a um parto. Ai, Manela, como é que você sabe se você nunca teve uma criança normal? Gente, não tem como, era uma dor localizada, somente era a mesma dor que eu sentia, só que pior, né, como eu falei. E aí foi exatamente isso que aconteceu lá. Elas não acreditavam em mim, a médica não acreditava em mim, as enfermeiras não acreditavam em mim. Eu lembro que elas tinham um arzinho de riso, sério mesmo. Eu me lembro que teve uma hora lá que eu falei assim, eu tenho infecção urinária, provavelmente eu tenho pedra nos rins. E eu me lembro que a menina falou assim, como é que você sabe que você tem infecção? Desse jeito. E eu falei, porque eu fiz o exame. Ah, tá. Tipo assim, elas não acreditavam, elas achavam que era frescura ou que eu não sabia o que eu estava sentindo por ser mãe de primeira viagem. Então, por conta disso, eu fiquei muito tempo lá jogada, vamos dizer assim. Elas não me davam muita atenção, eu senti muito isso. Elas não me davam muita atenção. E eu ficava muito tempo deitada, porque era exatamente o que eu fazia quando eu estava em casa, quando eu estava com essa dor. E elas diziam, se levanta, mulher, faz algum movimento, que é para poder tu dilatar mais rápido. E eu já pra dizer assim, mas eu não estou sentindo contração e tal. Mas aí eu me levantava com todo esforço, andava para um lado, andava para outro, para dilatar, né, segundo elas. E elas se incomodavam por me ver deitada, mas eu me deitava porque eu não suportava. Vocês lembram que eu falei? Eu não suportava ficar em pé por muito tempo sentada. E ali eu ia vendo outras grávidas ganhando seus filhos, eu ia ouvindo choro. E eu me lembro que tinha uma janelinha assim no alto, que eu conseguia ver o tempo assim escurecendo, sabe? Eu me lembro que teve um momento, gente, esse horário foi o horário assim de maior desespero meu. Foi quando eu disse assim, que eu já tinha avisado para elas que eu tinha infecção, que eu não estava sentindo contração nem nada do tipo e que provavelmente eu teria pedra nos rins. E eu me lembro que teve uma hora que a médica que estava lá era extremamente abusada, extremamente assim, arrogante, né? Ela me tratou assim, não
sei se posso dizer mal, mas ela não tava se lixando pra mim, tava pouco se lixando pra mim. E eu me lembro que teve uma hora que eu falei isso, né, que eu provavelmente teria pedra nos rins. A enfermeira falou pra ela e ela disse, pois se você tiver pedra nos rins, a gente vai ajeitar pra fazer uma ultrassom amanhã e dependendo de como seja, você vai voltar pra casa, desse jeito. Lembrando que esse dia, já que eu tava no hospital, já era na segunda-feira. E quando ela falou isso, foi meu momento de maior desespero. Eu me lembro que a minha prima que estava me acompanhando tinha saído para comer alguma coisa. E quando ela falou isso para mim, e já estava de tardezinha, e daí eu comecei a orar. E eu disse, não, eu tenho certeza, eu falava desse jeito, Deus, eu tenho certeza, deitada. Eu já tinha parado de andar para um lado e outro, eu digo, não quer saber, eu não vou mais andar de jeito nenhum. Se elas quiserem acreditar em mim, acredita, se não quiser, não acredita. Eu me deitei. E eu disse, Deus, não é possível que o Senhor me trouxe até aqui para nada. Não é possível. O Senhor me trouxe até aqui, eu estou esses dias todos nessa luta, nesse sofrimento. Não é possível que o Senhor tenha me trazido até aqui para nada. Senhor, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Não me deixe voltar para minha cidade sem antes a Emily nascer. Eu comecei a chorar e eu lembrei de um louvor. E eu comecei a cantar. Isso, gente, são coisas que eu nunca disse para ninguém, que eu guardo para mim, porque são experiências entre eu e Deus. Até porque, até hoje, ainda tem pessoas que não me levam a sério. E que acham que é frescura e que não. A dor que você estava sentindo era normal, mulher. Tipo assim, entendeu? Então tem isso que eu tô falando aqui hoje, são coisas que eu nunca contei para ninguém, são experiências que eu vivi somente eu e Deus. E eu me lembro que eu comecei a cantar. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Naquele momento eu chorava, baixinha, elas nem viam, a minha prima tinha saído, eu chorava. E eu dizia, Deus, eu não mereço, mas eu sei que o Senhor é fiel na minha vida. E eu sei que o Senhor não me trouxe aqui para nada. O Senhor não me trouxe aqui para nada. E eu me lembro que até naquele momento eu dei um cochilo, porque eu já tinha passado a madrugada toda, eu dei um cochilo. E aí entrou já no anoitecer, trocaram o plantão. E prestem atenção nesse detalhe, teve um momento que eu fui no banheiro e lá tem uma plaquinha com o nome de cada grávida que estava lá, com quantas semanas ela estava e quantos centímetros de dilatação. E lá na minha plaquinha tinha 2:3, ou seja, não mudou nada de quando eu estava aqui na minha cidade. Não sei por qual motivo a médica falou que eu estava de 3:4, mas lá no hospital, lá onde eu estava de 2:3, ou seja, não mudou nada. Era a única e exclusiva dilatação por conta que a Emily tem encaixado. Na verdade, eu estava com 2 centímetros, mas aí para dar uma esperança, elas colocam de 2:3. E quando eu vi aquilo ali, e durante o dia elas me davam falsa esperança. Disse, se preocupa não, mulher, tu tá dilatando bem, daqui para mais tarde tu ganha. Dizia desse jeito pra mim. Então quando eu vi essa placa, foi tipo assim, meu Deus. E quando trocou o plantão, graças a Deus, pra vocês terem noção, eu cheguei lá às 7 horas da manhã, anoiteceu, todas as mulheres que estavam comigo foram ganhar e a médica trocou o plantão, trocou de médico, de enfermeira. E aí a médica foi lá, a enfermeira foi lá, fez o toque. Aí disse assim, você tá dilatando bem, você tá com 2:3. Aí eu comecei a chorar e eu disse, mulher, desde manhã que eu tô aqui e essa dilatação não sai de 2:3.
pelo amor de Deus, tome as providências. Falei desse jeito. Aí ela falou pra mim, mulher, infelizmente, só quem toma providência é Deus. Infelizmente eu não posso fazer nada. Eu disse, pode sim. Se você quiser, você faz. Eu me lembro também que elas induziram meu parto já depois que trocou o plantão. Elas me deram injeção na veia. Deram para outra moça lá também, que chegou mais ou menos no horário que eu. Foi só eu e ela, que não ganhamos mais cedo. E induziram meu parto. E vocês acreditam que depois dessa indução, depois desse negócio que eles aplicaram na minha veia, minha dor aliviou. Sério mesmo, gente. Minha dor aliviou. Eu comecei a andar pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E de vez em quando elas iam lá me conferir. Aí, tá sentindo alguma coisa? Porque no caso era pra me sentir dor, né? Trabalho de parto, essas coisas. Eu disse, não. A dor passou. A dor que eu tava sentindo passou. Aí eu falei isso, né? Pra elas tomarem as providências, que eu não tava mais suportando. Elas induziram o parto, como eu falei. E aconteceu isso aí, da dor passar. E logo depois, o que aconteceu? Ela foi lá, pegou um aparelhozinho, que eu não sei o nome, mas é como se fosse um medidorzinho. É vários cintozinhos que coloca em volta da sua barriga e tem um aparelhozinho ligado a esse negocinho. Eu já vi o nome desse aparelho, mas agora eu esqueci. E ela falou o seguinte pra mim, toda vez que a sua bebê mexer, você aperta nesse botãozinho. Né? Então ela amarrou lá aquele cintozinho, cada cinto tem um aparelhozinho e ela falou, toda vez que seu bebê mexer, você aperta o botãozinho. E isso era uma coisa que eu já tinha notado no finalzinho da tarde, a minha prima tinha comentado, a Emily tá mexendo, porque sempre que ela mexia, a gente via, né, o movimento dela. Eu disse, realmente ela parou mais de mexer. E aí eu me lembro que ela mexeu uma única vez e eu fiquei com dúvida ainda se tinha sido ela ou se foi alguma coisinha na minha barriga mesmo. E eu apertei uma única vez. Demorou mais ou menos uns 30 minutos esse aparelho na minha barriga. E a enfermeira veio buscar o aparelho e levou, não me contou nada. Logo em seguida ela voltou e ela falou assim pra mim, pode se ajeitar que você vai fazer uma cesárea. E saiu. Ela não me disse o motivo, só me disse isso. Naquele momento, gente, foi um momento de muita alegria pra mim. Porque finalmente eu disse, não, finalmente chegou o dia, assim, minha filha vai nascer, graças a Deus. Eu queria muito ter normal, mas naquele momento eu não queria saber, eu só estava agradecida dela, porque ela ia nascer. Eles não me disseram o motivo. Eu estava tão lesada que também não perguntei o porquê. Sei que foi muito rápido, ela tirou o aparelho, voltou e disse, você vai fazer uma cesárea, pode se preparar. Então, ali eu me alegrei, eu agradeci demais ao Senhor. E tava assim, no mundo da luta. Eu lembro que eu tava muito lesada, eu só queria saber que ela ia nascer e pronto. Eu me lembro até que eu levei maquiagem pra me maquiar, pra tirar uma foto. Nunca, eu fiquei um tempão, eu me preparei, me ajeitei, fiquei um tempão esperando eles organizar a sala de cirurgia. Eu dava tempo eu ter me maquiado, feito um monte de coisa, por conta que eu não estava mais sentindo dor. Passou, não sei o que foi que houve, só sei que ela passou. E daí ela falou isso, você vai ser operada e beleza. Assim aconteceu. Eu me preparei, subimos para a sala de cirurgia. E quando foi 11h20 da noite, Emily, o melhor presente que Deus poderia me dar, nasceu. Eu chorei bastante, agradeci demais. E parece até que demorou muito, né, do tempo que trocou de plantão, que mudou de médica, até a Emily nascer parece que demorou muito, né? Mas aí foi o tempo delas me avaliarem, induziram, né, como eu falei. Teve a questão lá daquele examezinho, do aparelhozinho, que demorou mais ou menos uma meia hora. Enfim, demorou um pouquinho, de 6 horas, que foi a troca do plantão, até 11 e pouca da noite,
Eu ainda fiquei bastante tempo ali esperando, mas pra mim passou muito rápido, porque quando elas disseram assim, você vai fazer uma cesárea, aquilo ali pra mim foi Deus. E a Emily nasceu e assim, só gratidão, só gratidão. E eu imagino, gente, que a questão dela ter parado mais de mexer deve ter sido a infecção, né? Alguma coisa. Eu não sei e acabei não perguntando, como eu falei, eu fiquei lesada. Não sei o que foi que aconteceu, eu sei que eu fiquei lesada. Mas o que se sabe é que uma mulher com infecção urinária, uma mulher grávida, não é normal. E a infecção ela pode atingir o bebê, ela pode fazer mal. Então, elas não me disseram, mas foi muito rápido. Ela tirou o aparelho, voltou e disse: você vai fazer cesárea. Mas graças a Deus a Emily nasceu bem e tudo cooperou, né? Tudo cooperou. Esses detalhes, tudo que eu falei para vocês, o atestado, né? A questão, a oração, gente, ela move montanhas, né? A Bíblia fala. A oração ela tem poder. E quando eu falei aquilo, Senhor, que ela nasce até o dia tal, que era o dia que o atestado ia acabar, e só deu tempo eu fechar os meus olhos, dormir um cochilo e acordei sentindo tudo que eu estava sentindo. E a Emily nasceu na segunda-feira, né? Então tudo cooperou, os mínimos detalhes, os pequeníssimos detalhes, a dilatação que foi por conta que ela encaixou. Em nenhum momento eu entrei em trabalho de parto, eu não estava dilatando nem de 2 para 3, nem nada. Eu estava com 2 de dilatação por conta que a Emily estava encaixada. A minha pressão alta, que nunca ficava alta, estar tão alta naquele dia, favoreceu para que eles me encaminhassem, né, para outra cidade. Então, assim, Deus ele é um Deus de detalhes e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo cooperou naquele dia. Eu me lembro, gente, que eu só fui me dar conta depois. Eu fui lembrar da pressão alta, eu lembrei da dilatação, eu me lembrei da oração que eu tinha feito e eu disse: meu Deus, eu fiquei chocada. Então, toda vez que eu vou contar para alguém sobre o meu relato de parto, alguma coisa, eu nunca contei sobre essa oração que eu fiz, eu nunca contei sobre a oração que eu fiz lá, né, no hospital, chorando, cantando louvor. E assim, até hoje quando eu lembro eu fico chocada, eu fico impressionada. E eu creio sim que minha filha é um milagre, sim, porque eu não sei o que era que estava acontecendo com ela. Eu sei que algo bom não era não, mas Deus é incrível. E é tudo no tempo dele, né? 37 semanas. Já pensou se ela tem nascido uma semana antes? Ela seria prematura. Mas ela nasceu no tempo exato que ele quis, que tinha que ser, no tempo certo. Ela nasceu no tempo certo. Às vezes eu digo assim, eu nasceu antes do tempo. Aí eu me lembro, não, ela nasceu no tempo certo. Ela nasceu no tempo que Deus quis que ela nascesse. E só para vocês terem noção do quanto as pessoas ainda não me levam a sério quando eu falo alguma coisa, eu me lembro que uma vez eu estava falando para uma pessoa, a Emily, Deus estava comigo. Eu falei assim, Deus estava naquele parto. E tinha uma pessoa ouvindo e essa pessoa disse assim, mas ele está com todas. Tipo assim, como se eu estivesse desmerecendo as outras. E não estava, mas Deus, ele operou um milagre naquele dia. Ele fez com que tudo favorecesse para que a Emily nascesse naquele dia, porque em nenhum momento eu entrei em trabalho de parto. Eu não sei o que é uma contração, tá, gente? Eu não sei o que é trabalho de parto, eu não sei o que é nada disso. A Emily nasceu de uma crise de rins que eu tive. Também não sei o que era que eu estava sentindo, eu só sei que a minha dor, ela era gigantesca. Eu sofri bastante, mas tudo foi o Senhor que fez. Ele que fez a minha dor aumentar para que tudo aquilo acontecesse, para que ela nascesse naquele dia. Porque Deus é um Deus de detalhes. Ele faz tudo cooperar para que tudo aconteça no tempo certo. Tá bom? Eu estou muito feliz de compartilhar esse testemunho com vocês. Esse é o testemunho da minha gravidez, mas se a gente for parar, isso serve para a gente pensar que às vezes parece que está tudo perdido, parece que não tem como dar certo. Esse Deus, ele faz um mover, ele faz tudo acontecer para que aquilo dê certo, né? Para que aquilo dê certo.
porque Deus ele é um Deus fiel, ainda que nós não mereçamos. Ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus que cuida, tá bom? Então, até hoje, eu ainda fico impressionada quando eu lembro, às vezes eu me emociono ainda, porque foi muito lindo, sim. E eu agradeço demais a Deus pela vida da minha filha. E é isso. Tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Para abençoar outra pessoa, porque eu sei que esse testemunho pode abençoar outras pessoas. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.